nós declaramos, meu Pai, a Tua grandeza. Sim, meu Deus, que nessa noite, meu Pai, o Teu Espírito Santo possa vir falar no nosso coração, nos guiar, nos orientar, nos instruir, pois precisamos, meu Pai, dessa orientação que só o Senhor pode dar. Orientação para caminhos de salvação, orientação para caminhos eternos, demais. Então ajuda-nos a não errar mais, e somente com o Teu Espírito Santo, meu Pai, isso será possível. Somente com o Teu Espírito Santo será possível nós trilharmos nos caminhos de salvação. Então ajuda-nos a trilhar nos caminhos de salvação, nos caminhos eternos. Guia-nos nos caminhos eternos, meu Pai. É o que nós lhe pedimos nessa noite. Obrigado pelo Teu povo, pela Tua igreja aqui presente nessa noite, pelas vidas que estão aqui, meu Pai, que vieram aqui para adorar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, mas também para ouvir a Tua palavra, para ouvir o Senhor falar conosco. Obrigado por cada uma delas. Toca nelas nessa noite, meu Pai. Se entrou alguém aqui enfermo, doente, oprimido, que ela saia daqui curada, restaurada, renovada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam curadas, renovadas, transformadas. Que os casamentos que estão à beira da derrota sejam restaurados, sejam transformados. Meu Deus, toca agora nesse casamento, toca nesse filho, nessa filha. Sim, meu Deus, tira toda a rebeldia do coração, que esse familiar nosso venha entender, meu Pai, que é só o Senhor que salva, não existe outro caminho. Há caminhos que podem até parecer direitos, mas são caminhos de morte, pois o único caminho que salva é o caminho que se chama Jesus Cristo. Ajuda-nos a sempre, meu Pai, olhar e trilhar para esse caminho. No nome do Senhor Jesus Cristo, Yehoshua Hamashia. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3. No versículo 14. É interessante que outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela dizia assim: pastor, eu não consigo entender muito bem o livro do Apocalipse. Eu não consigo compreender muito bem o livro do Apocalipse. Mas na verdade, há muitas pessoas que não conseguem compreender de verdade as Escrituras, né? Não só o livro do Apocalipse, mas às vezes as pessoas elas leem e muitas vezes elas não conseguem compreender. Há um segredo, né? E esse segredo é ler pausadamente. Por isso que você pode sentar, nós vamos ler pausadamente e entender, né? A gente sempre faz a leitura em pé, glória a Deus, mas nós vamos sentar, porque nós vamos ler pausadamente, para você poder entender, compreender. Porque a palavra de Deus, ela não pode se ler como se lê uma revista, como se lê um gibi, como se lê uma mensagem no WhatsApp. Não, a palavra de Deus, ela tem que ser meditada e não lida, né? Aí sim nós conseguimos compreender o que Deus está falando conosco, né? E o livro do Apocalipse, o capítulo 3, o versículo 14, ele começa assim, olha: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Então preste atenção. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Que anjo é esse? Anjo lê carta. Alguém já escreveu alguma carta para anjo? O anjo veio ler a carta. Alguém já escreveu alguma carta para anjo, né? Anjo não lê carta, né? Então essa carta que está sendo escrita, ela é ao anjo da igreja, ou seja, ao líder da igreja, ao pastor da igreja.
né? Então, ao pastor da igreja, é Jesus Cristo que está dizendo que é essa carta, né? Ela tinha que ser escrita por João, é João que está escrevendo essa carta, né? Direcionando a quem? Ao anjo da igreja. Que anjo da igreja é esse? O pastor, o líder, o responsável, o guia da igreja, o mensageiro da igreja. Então, esse anjo da igreja era quem? Era o líder, tá? Então, olha que coisa interessante. É tão interessante que João, quando ele está escrevendo essa carta do Apocalipse, João ele está numa ilha chamada Patmos, e João ele está em cativeiro, né? Ele tinha sido perseguido, tinha sido preso, e João tinha sido levado e exilado nessa ilha chamada Patmos, aonde não tinha ninguém por ele, né? Aonde era levado os escravos, os prisioneiros. É interessante isso, né? Que quando nós estamos sem ninguém, longe dos amigos, estamos vivendo um cativeiro, desprezado, injustiçado, Jesus mesmo assim ainda fala conosco, né? É maravilhoso porque João está ali exilado naquela ilha, João está preso naquela ilha, mas mesmo assim Jesus vem falar com ele, o Cordeiro de Deus vem conversar com ele e revelar para João o livro do Apocalipse. Então, quando você estiver vivendo assim, olha, um exílio basicamente na sua vida, sem amigos, sem ninguém, parece que sozinho, parece que você está vivendo numa ilha, né? Então Jesus ele vem falar com você. Tem até aquele louvor do Voz da Verdade. Talvez você esteja numa ilha, né, procurando uma paz. Jesus é a paz que vem até a nós. Você pode estar numa ilha desértica, você pode estar numa ilha sem ninguém, mas Jesus vem falar. Então Jesus vem falar com João, e ele diz assim: olha, escreve essa carta ao anjo da igreja. Estas coisas diz o quem? Estas coisas diz o Amém. Olha que coisa interessante. Quem é que está escrevendo essa carta? É João. João está escrevendo essa carta em nome de quem? De Jesus, só que ele se apresenta como o Amém. Olha o nome dele que ele dá aqui em João, em Apocalipse de João, no capítulo 3, no versículo 14. Estas coisas diz o Amém. Meu Deus, que nome maravilhoso é esse? Porque o que significa a palavra Amém? Alguém sabe? Assim seja, o que mais? Então, mas não é isso não. A palavra Amém não significa assim seja. A palavra Amém significa Deus Rei e fiel. Olha que coisa maravilhosa. Se você pegar a palavra Amém em hebraico, ela vai acabar esse Amém com N, né? Amém com N no final tem que ser com N, né? Não pode ser com M não, tem que ser com N, né? Esse Amém significa Deus Rei e fiel. Então olha só, ao anjo da igreja, ao pastor da igreja que está em Laodiceia, escreve: estas coisas diz aquele que é Rei e fiel, o Amém. Então olha como a palavra Amém é forte demais. A palavra Amém, ela representa o que? O nome de Jesus, ou seja, então ele também pode ser chamado de o Amém. Ele pode ser chamado de Jesus, Yehoshua é o nome em hebraico, Filho de Deus, o Cristo, o ungido, o enviado, mas ele também pode ser chamado de o Amém. Apocalipse 3, versículo 14. Quem é que está escrevendo isso? Essas coisas diz o Amém, aquele que é Deus, Rei e fiel. Então cuidado quando você fala Amém para tudo, né? Porque às vezes a pessoa fala assim: olha aqui está cheio de gente doente, alguém chega Amém, né? Ô irmão, vamos comer lá um churrasco em casa, Amém, né? Então cuidado quando você faz a colocação da palavra Amém, porque ela é muito séria, né? Ela é muito séria. Acabou a gasolina do carro, Amém, né? Então cuidado com isso, porque a palavra Amém
é muito mais do que você imagina. Ela não representa assim seja, não. Você pode fazer um estudo sobre a palavra amém em hebraico e você vai chegar então nessa conclusão: Deus rei e fiel. E ele usa o nome dele como o amém. Então Jesus também tem o nome de, além de Cristo, além de Rei dos Reis, além do enviado, né? Além de Yehoshua, ele também pode ser chamado de o amém. Olha só, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. A testemunha fiel e verdadeira. Mas testemunha do quê? Ele é testemunha do quê? Jesus, o amém, ele é testemunha do quê? Do que ele é testemunha? Olha só, o princípio da criação de Deus. Ou seja, ele testemunhou tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, tudo que Deus formou. Ele foi a testemunha fiel e verdadeira de toda a criação de Deus. Ora, mas Jesus não tem 2000 anos de idade, pastor? Jesus não nasceu há 2000 anos atrás? Não, o Jesus Cristo encarnado, quando ele desceu do céu, ele se encarnou como homem e nasceu há 2000 anos atrás. Mas Jesus já estava lá na criação de Deus. Afinal, Jesus Cristo foi a primeira criação de Deus, porque a Bíblia diz que ele é o princípio de toda a criação, é o primogênito de toda a criação. Então ele foi o primeiro a ser criado por Deus, e agora ele é a testemunha de toda a criação de Deus. Então não soa meio estranho quando a gente fala assim: olha, a Maria, mãe de Deus. Está errado, né? Maria não era mãe de Deus, né? Por que Maria não era mãe de Deus? Maria não era mãe de Deus porque Maria era mãe de Jesus encarnado. Ninguém pode ser mãe de Deus. Deus não tem mãe. O que o rei Nabucodonosor disse lá em Daniel 4, versículo 3? Que ele é sempiterno. Que Deus é sempiterno. Então, quem é sempiterno não pode ter uma mãe. Sempiterno é o quê? É alguém que não teve início, não tem meio e também não tem fim. É eterno. Está ali, olha lá, Daniel 4, 3. Olha o que o rei Nabucodonosor está dizendo: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno. Por quê? Porque não tem começo, não tem fim. Não, ele é eterno, sempre existiu. É assim que é Deus. Deus sempre existiu. Ele não foi criado, ele não foi nascido. Então nós não podemos pegar uma pessoa e dizer que ela é a mãe de Deus, né? Maria foi uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa santa. O que significa a palavra santo? Separado do pecado. Deus olhou aqui para a terra e viu que Maria era uma pessoa santa, uma pessoa que era separada do pecado. E por isso Deus escolheu Maria para que Jesus viesse encarnar como carne, como nós. O Espírito precisava virar carne e viver entre os homens, para saber o que é os homens, como é que os homens sentem. E Deus escolheu quem? Maria, porque Maria era uma mulher que agradava a Deus, né? Só que depois que Jesus nasceu, né? Ele nasce de Maria, que era virgem. Só que depois que Jesus nasce, Maria não é mais virgem, porque só o nascimento já não a torna mais virgem. E depois disso Jesus teve irmãos, filhos que José tiveram com Maria, né? Depois que Jesus nasce, vieram os irmãos de Jesus. José teve relacionamento com Maria, e aí nasceram os irmãos de Jesus, né? As irmãs
que Jesus teve. Mateus 12, versículo 46 fala isso, que Jesus, uma vez ele estava pregando lá no templo, apareceu a mãe dele com os irmãos, as irmãs dele, irmãos e irmãs de sangue, pessoas que eram nascidas de Maria, filho de Maria com José. Então você vê que Maria, depois que nasce Jesus, Maria então ela não se guarda nessa virgindade, ela não continua virgem e nem muito menos é a mãe de Deus, mas era uma pessoa santa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que foi agraciada por Deus, né? Escolhida por Deus. Por quê? Porque ela foi a mulher que Deus escolheu para que nascesse o Messias, para que o Machia viesse no mundo, né? Mas Jesus sempre esteve lá no começo, sempre esteve no início. Ele é o que? A testemunha fiel e verdadeira de toda a criação de Deus. De tudo que Deus criou, ele passa a ser a sua testemunha. Aí o versículo 15 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Olha só o que o Amém está dizendo. O que esse ser que diz que o nome dele é Amém, né? Jesus Cristo está dizendo que ele estava lá no princípio, que ele é a fiel testemunha verdadeira de toda a criação de Deus. Só que ele diz assim: olha, eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Olha só, que nem és frio nem quente. Então tem gente que acha que, às vezes as pessoas leem esse texto e elas falam assim: aquele irmão que é quietinho na igreja lá, meu Deus do céu, esse irmão não dá um glória a Deus, esse irmão é frio. Não é? Mas vê o irmão lá no glória a Deus, agitando e roda para cá, esse irmão aí, ó, glória a Deus, esse irmão é fogo puro, esse irmão é quente. Você não pode ser frio não, irmão, você tem que ser quente. Mas o texto não está dizendo do seu movimento na igreja, da sua atitude na igreja. O texto está dizendo de obras. Jesus está mandando dar um recado para a igreja de Laodiceia, que as obras dela não era nem frio nem quente. Olha, eu conheço as tuas obras. É as tuas obras, não é a sua atitude, não é o seu modo de estar, não é o seu movimento, não é se você canta, se você dança, se você rebola, se você pula, se você dá glória a Deus dentro da igreja. Não, é eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Assim, porque és morno, nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meu Deus do céu, esse texto é muito forte. Quais são as nossas obras? Que tipo de obra nós estamos fazendo? Então não adianta você vir para dentro da igreja, entrar num movimento neopentecostal de reteté, glória a Deus e aleluia, achando que isso é ser um crente quente. Não, se você não tiver obras, se você não tiver obras para apresentar, você entra nessa lista aqui de Jesus, né? O que é o crente quente? É aquele o quê? Que está sempre em ação, é aquele que está sempre se envolvendo no reino, é aquele que é participante, é aquele crente ativo, é aquele crente que ganha alma, que tem um mutirão, ele está envolvido, que tem um evangelismo, ele está junto, que tem alguma coisa acontecendo, algum movimento, ele está dentro. Então ele é quente, ele está envolvido no reino de Deus para ganhar almas para Jesus, ou seja, as obras dele é quente. E o morno? O morno é aquele que não se decide, é aquele que não toma uma decisão, é o mais ou menos. Às vezes ele participa, às vezes não, ele não consegue se decidir. Ele vem um mês para a igreja, no outro mês ele já não está mais, ele fala que ele vai vestir a camisa, ele fala que ele vai evangelizar, ele fala que ele vai ganhar almas para Jesus, só que daqui a pouco ele parou, né? Ele estagnou, ele está parado, ele não toma atitude, né? Às vezes até vem para a igreja, mas senta no banco, assiste o culto,
vê o movimento, vê as coisas acontecendo, vê um evangelismo, vê alguma festa, alguma festividade da igreja, ele não se envolve. As obras que ela tem para o reino de Deus são fracas, são mornas. E você já reparou uma coisa? Eu gosto de cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar, né? Você gosta de cozinhar, Denis? É bom, né? Eu gosto de cozinhar. E quando você cozinha, esses dias eu estava fazendo pão com a Zaf, né? Ele queria fazer pão. Até postei lá no Facebook, lá ele fazendo um pão, né? Falei, vamos fazer pão? Vamos. Eu gosto muito de cozinhar. E quando você tira a comida quentinha, feitinha na hora, é gostoso ou não é? É uma delícia, não é? Eu peguei aquele pão que saiu do forno assim, quentinho, eu cortei aquele pão, eu passei manteiga naquele pão, a manteiga chegou a derreter, assim ó, aquele pãozinho assadinho na hora, a manteiguinha até derretia. É gostoso ou não é você comer uma comidinha quentinha? Você tira do fogo quentinha, você come, olha, não tem explicação, é ou não é? Tem gente que fala assim, olha pastor, um arrozinho, um feijãozinho feito na hora, não precisa nem de mistura. Por quê? Porque tudo aquilo que é quentinho é gostoso. No outro dia você pode até emornar ela, requentar, colocar no fogo lá para reesquentar, né? Mas ela não fica igual, é ou não é? Fica igual? Não fica igual. Você pode colocar comida lá no fogo, deixar ela morna lá para você comer, mas ela nunca mais vai ser igual aquela comida quente, aquela comida feita na hora. Assim é aquele que pratica a obra para Deus. E o frio? Quem é o frio? O frio é o leigo. Deus até prefere o leigo, porque o leigo não sabe de nada, não conhece nada, nunca participou de nada, e Deus prefere buscar o leigo, o frio, para trazer ele, do que aquele que um dia teve quente, mas agora não sabe se esfria ou se mantém quente. Então ele não sabe se ele se esfria de vez ou se ele mantém quente. E aí o texto diz que Deus vai vomitar ele. Olha, meu Deus, falar em vomitar é meio que nojento, é ou não é? É ou não é? Vomitar é meio nojento, porque é uma indisposição. Você come um negócio, eu acho que todo ser humano na face da terra já passou por isso, né? Você come um negócio e o que acontece? Aquele negócio chega aqui na sua barriga e aquele negócio fica virando aqui, né? Fica virando. E aquele negócio vira e tal, e você fica, meu Deus, ou seja, dá uma indisposição, por quê? Você comeu, mas o seu estômago falou, não quero esse negócio aqui dentro não. E você passa lá, você toma um limão, um negócio, mas enquanto você não vomita aquele negócio, é até nojento, né? E eu tenho nojo quando eu vomito, mesmo que não tem nada dentro da barriga, eu continuo vomitando, só de saber que eu vomitei, que é tão nojento, você vomita, né? Se eu ver alguém vomitando, eu vomito também. É meio nojento, irmã. Pode fazer essa cara aí, é assim, né? Às vezes a gente come um negócio e fica aqui dentro. Uma vez eu fui em São Paulo, eu comi um negócio lá, falei, nossa, mas que negócio bom, um molho assim, gostoso e tal. Comi aquele negócio. Meu irmão, aquilo para mim era frango. Depois falaram para mim que lá era bucho de bode picadinho. A mulher falou, você gostou do bucho de bode? Eu falei, bucho do quê? Bucho de bode, picadinho com molho de tomate. Como que é, Carlão? Sarapatel? Eu não sei, irmão, sei que a hora que ela falou esse negócio, esse mistério, o meu estômago só vai... Aqui eu não vou ficar não. Não vai. Irmão, aquele negócio. E passei mal. E fui gravar um programa de televisão. E eu sentei lá e fiquei. Olha, o programa levou 2 horas e aquele negócio avisando. E às vezes que o barulho fazia, né, dava uma para não ouvir o barulho, para a mulher não ouvir, porque eu ouvi o barulho do, né? Mas, irmão, a hora que eu saí de dentro, eu corri pro banheiro e eu coloquei aquele negócio tudo para fora. Olha, quando nós somos pessoas que não tomamos decisões na nossa vida, Jesus está dizendo assim, assim porque és morno e nem quente, nem frio, estou a ponto
de vomitar-te da minha boca. Ou seja, você está me causando indigestão. Você está me causando indigestão. Você está atrapalhando o meu estômago. Eu estou como que eu posso dizer? Em indisposição por causa de você. Misericórdia, meu irmão. Isso é muito forte. Jesus chegar para essa igreja e dizer assim: olha, eu estou passando mal por sua culpa, e eu vou te vomitar, vou te pôr para fora. Meu Deus, espero que Jesus nunca faça isso conosco, de olhar aqui para nós e dizer assim: eu conheço as tuas obras, porque você não é quente, e porque você também não é leigo, você não é frio, você ainda não é conhecedor, você é indeciso, você não toma a sua decisão, eu vou vomitar você para fora. Escreve isso aí, ele está dizendo para João, escreve, diz que o Amém está dizendo, o Deus Rei e verdadeiro, a fiel testemunha de toda a criação de Deus, está dizendo que eu vou vomitar-te da minha boca. É muito forte, né? O povo mais rico da terra, Jesus chama de infeliz. O povo mais rico que existia era o povo, os judeus. E agora Jesus está dizendo isso, que ia vomitar, né? Por quê? Porque você vê que só o dinheiro, e eles eram riquíssimos, eles comerciavam ouro, vestimentas caríssimas. Então você vê que a felicidade, ela depende da participação de Deus. A felicidade depende da participação de Deus na nossa vida, e não por aquilo que nós somos. Por isso que Salomão, ele diz assim: guarde o teu coração, porque é dele que procede o quê? As fontes da vida. Guarde o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida, meu irmão. Então, felicidade vai muito mais além do que dinheiro, do que fama, do que um diploma. Que tem gente que fala assim: quando eu pegar o meu diploma, eu me formar, né? Então a pessoa faz um doutorado, ela vira lá um juiz, né? Um desembargador. Nada disso traz felicidade. Ah, porque eu vou me tornar o senador, o presidente da república. Eu vou me tornar o presidente do nosso país. Eu vou me tornar talvez o homem mais rico, porque agora eu tenho uma grande empresa, a minha empresa está indo muito bem. Ou eu vou me tornar a pessoa mais famosa da televisão, do rádio. Nada disso, meu irmão, pode trazer felicidade na sua vida. Sabia disso? Dinheiro não traz felicidade, fama não traz felicidade, diploma não traz felicidade. Você só é feliz se você deixar Jesus participar da tua vida. Se Jesus não participar da tua vida, você não será feliz. Você não será feliz. Então não adianta você ter fama, você ter dinheiro. Eu lembro-me de um testemunho que aquele cantor falecido, Nelson Ned, contou, que ele tinha muito dinheiro, ele tinha fama, ele tinha riqueza, e ele a vida inteira chamaram ele de baixinho, de anão, de pequenininho. Ele falou assim: eu vou dar a volta por cima, eu vou me tornar famoso, rico. E ele se tornou famoso, rico, ganhou dinheiro, conquistou o Brasil. Não é? Conquistou o coração dos brasileiros. Então ele aparecia com o seu anel de ouro, as suas correntes de ouro penduradas, e o baixinho era meio invocado. Ele aparecia com as suas correntes de ouro no peito, os seus anéis de ouro na mão, o seu relógio caríssimo, e fazia o seu show, cantava, mas ele dizia que quando se apagava a luz de noite, ele não conseguia dormir, ele entrava no quarto e chorava. Então ele tentou se esbaldar com bebidas, com drogas, com mulherada, se envolveu, teve todos os tipos de mulheres que você pode imaginar, ele conta. Mas quando a luz se apagava, ele diz que chorava, porque ainda faltava um vazio dentro do coração dele. E ele diz que ele só conseguiu preencher esse vazio quando ele aceitou a Jesus Cristo.
Quando ele aceitou Jesus, ele diz assim: agora eu conheço a razão de viver, eu sei a razão de existir, o porquê, então eu vou usar o meu talento, aquilo que Deus me deu, para o reino dele. Então ele dizia: agora eu durmo tranquilo, agora eu consigo colocar a cabeça no travesseiro e dormir, repousar, porque eu sei o que será amanhã se eu partir dessa terra. Então você só vai ser feliz se você deixar Jesus participar da tua vida. Só aquele que te acha dentro da caverna, meu irmão, pode te fazer feliz. Outro dia eu estava vendo na televisão pessoa que dizia assim, lá num programa que tem lá, que eles fazem bolo, arrumam as festas de casamento. Eu estava assistindo, e aí o moço se ajoelhou, deu um anel para a moça e dizia assim: eu quero ser o homem que vai te fazer feliz. Não, ele não pode fazer ninguém feliz. Só Jesus pode nos fazer feliz. Só Jesus pode nos fazer feliz. É ou não é? Porque você pode ter um esposo maravilhoso, você pode ter uma esposa maravilhosa, é ou não é? Tem gente que está aqui, tem um esposo maravilhoso, tem uma esposa maravilhosa, tem muito dinheiro e não é feliz. Não é feliz. Pastor, minha esposa é maravilhosa, meu esposo é uma pessoa maravilhosa, e não é feliz. A pessoa fala: pastor, eu tenho muito dinheiro, tenho dinheiro, mas eu não consigo encontrar a felicidade. Não tem pessoas assim que moram em casa de luxo, tem carros importados, mas ela não é feliz. E tem gente aqui achando que não é feliz porque não tem um esposo. Tem gente aqui achando que não é feliz porque não tem uma esposa. Tem gente aqui achando que não é feliz porque não tem dinheiro. Mas quem tem sabe que também não é feliz porque não tem Jesus. Porque precisa de Jesus na sua vida. Meu irmão, se você não tiver Jesus na tua vida, o que será de você? Então, que tipo de pessoa somos nós? Que tipo de gente somos nós? Será que nós somos aquele que acha graça, que faz Deus sorrir, né? Que faz Deus sentir alegria? Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8, é tão interessante que Noé fez Deus sorrir. Noé fez Deus sorrir. Uma vez Deus olhou aqui para a terra, só tinha gente mal, só tinha gente mala aqui. Deus estava revoltado com a terra. Mas Deus estava tão revoltado da terra. Deus estava assim, com o estômago virado. Deus falou: vou vomitar essa humanidade do meu estômago. Deus estava mal, passando mal, revoltado. Só tinha mala nesse planeta. Só que eu não sei o que Noé fez, que ele fez Deus sorrir. Deus ficou feliz, Deus ficou alegre com Noé, com alguma coisa que Noé fez. E Deus falou assim: puxa, eu não posso acabar com a humanidade. Olha aí, tem alguém que me faz sorrir. Olha aí, tem alguém que me faz eu achar graça. Eu não posso acabar com isso, porque tem alguém do bem aí. Tem gente que me faz sorrir. Eu não posso acabar com essa humanidade. Meu irmão, eu fico imaginando, já pensou se Noé fosse um cidadão que estava a ponto de ser vomitado da boca de Deus? Não existiria mais humanidade na terra. Porque Deus estava assim, ó, fez Deus sorrir. Deus achou graça em Noé. E aí Deus pegou e falou assim: não posso destruir isso aí. Tem alguém que me faz dar risada. Eu não vou destruir isso porque tem alguém que me faz sorrir nesse planeta. E Deus não destruiu o planeta por causa disso. Agora, se Noé fizesse Deus vomitar, não haveria nenhum de nós aqui nesse planeta. É ou não é? Agora eu faço uma pergunta para você. Você está fazendo Deus sorrir ou Deus chorar? Em qual característica você está? Na de fazer Deus sorrir? Você está lá em Gênesis 6:8? Que Deus vai achar graça em você? Meu irmão, eu já fiz muito Deus chorar. Já fiz Deus chorar muito, eu tenho certeza disso. Eu já fiz Deus chorar demais.
Por isso que eu preciso todos os dias olhar no espelho e dizer assim: não, Fábio, você já fez Deus chorar demais, você já fez Deus sair lágrimas dos olhos de Deus, agora você precisa fazer Deus dar risada, você precisa fazer Deus sorrir, você precisa mudar, porque você já foi uma decepção muito grande para Deus. Deus já chorou muito por você, agora você precisa fazer Deus sorrir. E isso tem que servir para nós todos os dias. O que você tem feito? Você tem feito Deus chorar? Você tem feito Deus colocar a mão no estômago assim e falar assim: eu preciso vomitar essa pessoa da minha boca, porque isso está me causando indigestão. Fulano, ciclano está me causando indigestão. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aí, meu irmão, chega o versículo 18, é interessante o versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecerdes, vestiduras brancas para te vestirdes, a fim de que não manifeste a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. É interessante. Jesus vende ouro? Jesus é vendedor de ouro? Aconselho-te que de mim compres ouro, né? Aquela cidade era uma cidade que vendia os melhores ouros daquela época, sabia? O melhor ouro era vendido por aquela cidade. Aquela cidade vendia as melhores vestimentas. Os reis compravam as vestimentas deles. De Laodiceia. Era uma cidade assim que tinha o melhor colírio em pó. Era uma espécie de um colírio em pó que eles colocavam nos olhos e curava a cegueira das pessoas. Então eles tinham o melhor ouro. E aí Jesus vem aqui e fala assim: olha, aconselho-te que de mim compres ouro. Mas é aquele ouro que Paulo fala lá em 1 Coríntios 3,12. Que ouro é esse que Paulo que o Jesus está falando? Vocês precisam comprar esse ouro de mim. Vocês têm os melhores ouros. Então eles estão dizendo: nós somos ricos, 17, somos abastados, mas você precisa comprar esse ouro de mim. Por quê? Porque o ouro que vocês têm pode ser o melhor, mas não é igual ao meu. Olha, 1 Coríntios: se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro. Olha só, aqui Paulo está dizendo do crente ouro. Quem é o crente ouro? Quem que é o tipo de crente ouro? E é desse mesmo ouro que Jesus está dizendo. O crente ouro é aquele que você bate, que você moe, que você dá pancada nele e ele continua sendo ouro. É esse tipo de ouro o crente ouro é. É aquele que sofre perseguição, é aquele que passa luta, é aquele que muitas vezes passa pela tempestade, passa pelo fogo, mas ele continua sendo ouro. O ouro não é assim? O ouro, quando você passa o ouro pelo fogo, ele perde o valor? Ele continua sendo ouro do mesmo jeito. Não é? Ele continua tendo valor. Então o crente ouro é aquele que passa pelo fogo, que leva pancada, mas ele continua sendo ouro, continua tendo valor, está alicerçado em Deus. E o crente palha? O crente palha, o primeiro fogo que vem, ele vira cinza. É ou não é? Primeiro fogo que vem, ele... Não tem crente assim? Não, porque... Sumiu, desapareceu, morreu, virou cinza. O ouro não, o ouro é aquele que você bate, passa pelo fogo, sofre luta, sofre perseguição, ele está lá, brilhando, reluzente, não perde o valor, porque ele é ouro. E é desse que Jesus está dizendo. Jesus está falando assim para vocês: têm os melhores ouro, vocês têm as melhores vestimentas, mas o ouro que Jesus está dizendo para comprar dele é se alicerçar nele.
vocês precisam estar alicerçados, vocês precisam confiar em mim. Vocês não podem ficar confiando no ouro que vocês têm, vocês não podem ficar confiando na riqueza que vocês têm que se alicerçar em mim e usar a vestimenta que eu dou, porque a vestimenta que eu dou é aquela que cobre a nudez do pecado. É ou não é? Por isso que ele fala: eis que vos dou vestimenta nova, novas vestes, vestimentas que cobrem o nosso pecado. Eu te dou um colírio para você enxergar melhor o que vocês precisam ver. Não é esse colírio que vocês estão vendendo aí, que pode curar uma coisa física, mas vocês não conseguem enxergar aquilo que é espiritual, porque a Bíblia diz assim, que o inimigo das nossas almas cegou o entendimento de muitos, e eles precisam do colírio de Jesus, porque só o colírio de Jesus faz você enxergar aonde está o caminho da verdade e da vida. E aí o versículo 19 diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Né? Está causando mal-estar, está a ponto de vomitar da boca, estou a ponto de te vomitar para fora, mas eu te amo. Arrependa-te, arrependa-te. Eu te amo. É uma palavra de Deus para o nosso coração. As tuas obras são mornas, você precisa ter obras melhores, mas eu te amo. Arrependa-te. Eu repreendo, disciplino a quanto amo. Se vocês estão sendo repreendidos, se vocês estão sendo disciplinados, é porque eu amo. Porque aquele que não tem disciplina, aquele que não tem repreensão, esse eu não amo, eu não tenho compromisso com ele. Às vezes a gente fala: meu Deus, está difícil, parece que Deus está disciplinando, está repreendendo. Ou a gente vai na igreja, muitas vezes a gente fala: nossa palavra foi dura, mas Ele está dizendo: sê, pois, zeloso e arrependa-te. Porque se eu amo, eu disciplino. Versículo 20: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Quem bate geralmente está do lado de... Jesus chega. Por que ele está batendo na porta? Por quê? Porque ele está do lado de fora. Jesus tinha que estar do lado de dentro, mas fomos nós que colocamos ele para fora do nosso coração. Então só bate na porta quem está do lado de fora. E ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele está dizendo assim: você que é morno, eu estou te oferecendo perdão. Você que é morno, eu estou te oferecendo perdão. Ofereço perdão e ainda faço uma festa. Eu ainda faço uma festa, porque eu te chamo para você abrir. Abre. Por que você me colocou de fora? Olha, eu estou batendo. Abre essa porta. Abre essa porta do teu coração, porque eu quero entrar aí no teu coração. Eu preciso estar aí dentro do teu coração, Jesus está dizendo. Uma vez eu estava pregando na rádio sobre o coração humano, e aí entrou um pastor depois de mim. Ele entrou até que meio bravo, chegou revoltado. Olha que ele é mestre, teólogo de um instituto bíblico aqui de Campinas. Ele entrou já falando: Jesus não é açougueiro para querer o seu coração, só o seu coração. E eu que sou da roça, fui criado na roça, né? O cara é culto, inteligente, mais dotado que eu, e ele não sabe que o coração que Jesus está querendo não é o coração de carne, esse membro humano aqui que pode até fazer transplante, ou não é? Não se faz transplante de coração? Quando um coração está ruim, ele pega o coração lá, não importa se a pessoa era um bandido, um marginal. O que tem no coração do bandido? O diabo, as trevas, né? Está cheio de demônio. Aí vai transplantar aquele coração cheio de demônio para a vida da pessoa? Não. O que ele transporta é um órgão, um membro, uma carne.
O coração que Jesus está dizendo são os nossos pensamentos, é o pensamento humano. Se o seu pensamento é mau, se o seu pensamento é ruim, quem é que está nos seus pensamentos? É o diabo, o cerne. Jesus está dizendo do cerne da pessoa, é do cerne que ele está dizendo. Então, meu irmão, é o cerne que ele está dizendo, não está falando do coração humano, coração carne, não, ele está dizendo que é o nosso cerne, os nossos pensamentos, e ele bate na porta. Se você deixar ele entrar, ele diz assim: eu te ofereço perdão, eu faço uma festa, te perdoo e escrevo o seu nome de novo no livro da vida. É isso que ele faz. Ele nos oferece perdão. Por isso que ele está dizendo, escrevendo essa carta para a cidade de Laodiceia. Vocês sabem aonde era a cidade de Laodiceia hoje? Hoje, aonde era a cidade de Laodiceia? Hoje é só areia. Não tem planta, não nasce planta nenhuma lá. Só tem areia e pedra. Não nasce nem mato aonde era a cidade de Laodiceia, porque ela está amaldiçoada. Foi vomitada da boca de Deus. Por quê? Porque Jesus bateu na porta, mas eles não abriram. Eles não abriram a porta. E aí, meu irmão, a cidade se tornou uma cidade amaldiçoada. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo aonde? Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar comigo aonde? No meu trono. Aonde é o trono de Jesus? Não é no céu o trono de Jesus. No céu é o trono de Deus, não é o trono de Jesus. Olha o que ele diz, olha, presta atenção no texto. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei no trono de quem? Do meu Pai. Então Jesus está sentado no trono do Pai. Mas onde que é o trono dele? Lucas capítulo 1 fala isso. Lucas capítulo 1 fala onde é o trono de Jesus. Lucas capítulo 1. Jesus hoje está sentado no trono do Pai. Mas ele diz, aquele que vencer, ao vencedor, vai se assentar comigo no trono do meu Pai. Vai se sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Né? No capítulo 1 do livro de Lucas, o anjo, ele aparece para Maria, no versículo 26, o anjo Gabriel, diz que ele foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e diz assim: há uma virgem desposada de um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entretanto, o anjo, onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de quem? De Davi, seu pai. Aonde que é o trono de Davi? Em Jerusalém. E ele reinará sobre Israel, ou seja, a casa de Jacó, em algumas versões,
eternamente, meu irmão. Aí a gente vai lá para o livro do Apocalipse, Jesus fala assim: ao que vencer, se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Então aonde é o trono de Jesus? A gente vê isso no livro do Apocalipse 21, a Nova Jerusalém. Ela é linda. João diz que ela está adornada de ouro, pedras preciosas, de tudo quanto é nome. João descreve a Nova Jerusalém, linda, maravilhosa. Ela desce sobre a terra, ela é a Nova Jerusalém, se estabelece sobre o trono de Davi. E nessa cidade linda, maravilhosa, de ouro, formada de jaspe, de ônix, de todos os tipos de pedras preciosas, Jesus diz assim: você vai sentar comigo lá. Aleluias, você vai sentar comigo lá. Por quê? Porque vocês serão comigo reis e sacerdotes. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Olha, meu irmão, Laodiceia não deu ouvido a essa palavra, mas eu gostaria muito que ela entrasse no teu coração e que Jesus falasse com você nesse momento, que você entendesse nessa hora essa palavra. E você vai dizer assim: não, pastor, o livro do Apocalipse é maravilhoso. Não é tão difícil de entender o livro do Apocalipse. Ele é lindo, ele é maravilhoso. O livro do Apocalipse é o livro da promessa ao vencedor, para aquele que vencer, meu irmão. Mas também é um livro de justiça àqueles que não alcançarão a vitória. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, que promessa maravilhosa é essa? Aquele que se chama Amém, que é a fiel testemunha de toda a criação que o Senhor fez, promete que um dia nós se assentaremos nesse trono de glória, na Nova Jerusalém, revestida de ouro. O mar, meu Deus, o mar são como o cristal. João não consegue explicação, meu Pai, ao descrever aquela cidade linda, maravilhosa. Aquela cidade, meu Pai, a qual as muralhas tinha 144 côvados. A estrutura da muralha era de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. A tua palavra diz que os fundamentos da muralha da cidade eram adornadas de todas as espécies de pedras preciosas, de safira, de topázio, de berilo, de pérola. E Jesus promete que nós iríamos se assentar nesse trono, nessa cidade com Ele, se nós permanecermos fiel e ouvir a tua palavra. Meu Deus, não nos deixe ser morno, não. Nós não queremos ser morno. Ajuda-nos a ser quente, ter obras boas, ser ganhadores de almas para o teu reino, ser participantes, meu Pai. Porque nós precisamos, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, precisamos fazer parte desse reino maravilhoso que o Senhor preparou para os seus. Ajuda-nos, meu Pai, não deixe nos desanimarmos, não. Ajuda a gente a vencer o desânimo. Ajuda a gente a vencer, meu Pai, a falta de compromisso, que muitas vezes a gente se compromete, depois